Bem, pessoal, a gente vai precisar retomar um pouco o tema do último vídeo, porque surgiram novos comentários do presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos. Sejam bem-vindos ao canal Todos pela Saúde. E hoje, mais uma vez, eu quero trazer uma série de artigos científicos para desmentir outra frase do presidente em relação ao tema fome. Bom, neste sábado, dia 20, Bolsonaro voltou a falar com os jornalistas sobre a fome. Da forma como é pregado lá fora, não existe a fome no Brasil. O que eu falei é que se come mal, disse. O que acontece é que a gente está em 2019. Então, existem meios de comunicação, tem como a gente gravar o que foi dito. Ele não disse que se come mal, ele disse que a fome não existe. Então, pelo menos tenha aí a hombridade de manter o que foi dito. Você falou uma mentira, falou uma besteira, voltou atrás e continua errando no que está falando. No Brasil se come mal, sim, e também se passa fome. Sim, existe fome e eu já falei, já mostrei os dados no último vídeo de como existe fome no Brasil. Mas voltando aqui à explicação dele, o que tira o homem da miséria não são as bolsas, é o conhecimento. Criaram bolsa para manter um pessoal como se fosse curral eleitoral. Sobre isso a gente vai conversar um pouquinho através de dados. O que ele está criticando? Ele está criticando o Bolsa Família, certo? No nosso primeiro artigo que eu quero citar aqui, da Universidade Federal de Viçosa, deve ser por isso que ele odeia tanto a Universidade Federal, porque as universidades federais direto mostram que ele está errado. A gente tem logo no início falando que é um direito humano a alimentação. Isso é básico, todo ser humano tem direito a não passar fome. O que a gente percebe é que há uma relação entre renda insuficiente e o quadro de insegurança alimentar. Obviamente, perante ao dado que a gente tem entre miséria, pobreza e a fome, o que se pensou? Em fazer algum programa que divida a renda. O Bolsa Família, ele entra nesse contexto e não é simplesmente dar o dinheiro. Existem algumas condições para participar do programa Bolsa Família e algumas coisas que a família tem que dar de volta, tem que se comprometer a fazer. Por exemplo, as crianças precisam estar na escola, você precisa ter a carteira de vacinação em dia, vai ter um acompanhamento da saúde dessa criança para saber se essa criança e essa família está conseguindo realmente melhorar, estão alimentando direitinho elas. Aqui ele explica como é que funciona o Bolsa Família e é interessante todo mundo saber para não falar besteira. Se na família a renda per capita é maior que 140 por pessoa, não recebe o benefício. O valor pode ser de 22, variar de 22 a 200, e nesse artigo ele mostra que você tem sim essa bolsa, ela não é feita para dar dinheiro ali para o cara gastar em cachaça e fazer um curral eleitoral. As pessoas não são idiotas, as pessoas têm necessidades. As pessoas têm necessidades, é porque quem tem comida e ganha bem e tem do bom e do melhor, não entende que é uma necessidade. Veja só esse artigo que ele vai analisar a altura das crianças que recebem o Bolsa Família. Vamos lá, isso aqui eu tô mostrando para vocês aprenderem também a ler um artigo. Logo na introdução, ele fala aqui que a desnutrição é responsável por mais de 1/3 das mortes entre as crianças no mundo inteiro. Estima-se que 178 milhões de crianças no planeta têm baixa estatura resultante de uma alimentação insuficiente. Eu vi esse dado, eu fiquei assim alarmada, porque 1/3 das mortes é por desnutrição. Vocês entendem o que é ter crianças morrendo por causa disso? Se isso não abala você de alguma maneira, eu não, né? E aí eu fui atrás, porque aí você tá vendo esse numerinho aqui? A gente vai lá embaixo procurar. Quero achar de onde foi esse dado. Esse dado foi consultado em 2009 na Organização Mundial de Saúde. E eu fui procurar isso. Falei, não, deixa eu ver isso. Quando eu acessei a Organização Mundial de Saúde, eu peguei o dado mais recente dele, que eles falam sobre a questão
desnutrição, já abaixou, né? Que a gente tinha lá 170, agora a gente tem 156 milhões de crianças que são mais baixas do que deveriam para a idade. A gente tem 50 milhões que estão mais magras do que deveriam. Olha aqui, você vendo aqui, ó, too thin. Ou seja, eu não sei se falei certo em inglês, mas olha aqui o desenho do homenzinho aqui da criancinha, ela tá mais magrinha, aqui ela tá mais baixinha, e aqui, ó, ela está mais gorda aqui também do que deveria. Que também é um problema relacionado à alimentação, tá? Eles colocam também que a gente tem 264 milhões de mulheres em idade reprodutiva com anemia. E isso também não é bom, porque se uma mulher não está na idade reprodutiva com problemas de nutrição, isso vai afetar a gestação dela, isso vai afetar o bebê. O que eu quero ensinar para vocês agora é olhar isso daqui. Na metodologia, eles vão contar certinho quantas crianças foram, como que foi feito, o que eles perguntaram, se houve mais criança que entrou no meio depois, se saiu, quem que não pôde ir, como é que foi feita a medida do peso, da idade, como que foi comparado. Aqui tá contando certinho qual o programa no computador que eles usaram. É tudo escrito, gente, porque na ciência, eu quero só falar pra vocês uma coisa. Não existe a opinião de tiozão. A gente não pode ter um presidente que se comporta como um tiozão do WhatsApp, que fala as coisas a partir da cabeça. Porque na universidade, a gente como acadêmico, qualquer médico, fala assim, bom, numa discussão de caso, segundo o estudo tal, que foi usado tal metodologia, que foi a metodologia que comparou 25 mil pacientes utilizando esse fármaco, aquele fármaco, é no estudo de corte, é transversal, como é que foi? Porque é com dados. Então se comparou que usando a teplase ou usando aquele outro fármaco, esse foi melhor para essa situação. Se o paciente tem essa idade, isso daqui é melhor usar aquele. Agora, se o paciente tem isso, é melhor usar aquele. A gente não pega do WhatsApp os dados para ajudar as pessoas. Porque a ciência é assim. Eu posso comparar e ver. Será que o Bolsa Família ajudou o Brasil? Será que o Bolsa Família ajudou as pessoas? Será que isso ajudou a combater a fome? É isso que eu estou fazendo aqui. Porque se eu, como artigo científico na minha profissão, eu posso utilizar artigo científico também, obviamente, para comparar uma realidade. Essas crianças, desse lugar que eles foram pesquisar, elas tinham problemas na altura. Ou seja, eram crianças que estavam desnutridas, porque elas não tinham a altura necessária para a idade. O Bolsa Família, ele era realmente utilizado para pessoas que estavam vulneráveis socioeconomicamente. E elas dependiam disso e ajudavam elas. É interessante que ele vai falar sobre a questão da estatura. O déficit estatural é o indicador mais sensível da má nutrição, como a gente disse no último vídeo. Mostra uma desnutrição crônica, reflete um quadro de privação alimentar de longa data. Imagina, é fácil para alguém que... Opa, deixei aberto isso aqui sem querer, desculpa. Alguém que ganha auxílio paletó, alguém que ganha tudo que é tipo de auxílio, agora querer mexer no auxílio de quem só resta isso para conseguir se alimentar. Eu queria trazer para vocês uma coisa aqui que eu achei no periódico eletrônico de psicologia. Permito-me trazer aqui um pequeno recorte de um jornal de Pernambuco, publicado no dia 23 de março de 2012, comentando o cotidiano do jurista pernambucano Roque de Brito Alves. Tais auxílios são evidentemente injustos e antissociais, sendo mesmo uma verdadeira bofetada em 15 milhões de brasileiros que, conforme as estatísticas oficiais, vivem abaixo da linha da pobreza, isto é, na miséria. Sem dúvida, somente recebe auxílio quem tem necessidade financeira material, segundo o próprio significado do vocabulário auxílio. Então, é uma inegável insensibilidade
pois a grande maioria do povo brasileiro trabalha duramente com baixos salários e sem mordomias nem privilégios. Eu só quero trazer isso, nem precisava trazer, porque não tinha necessidade, visto que eu estava falando sobre Bolsa Família, mas eu acho que quem tem teto de vidro não deveria falar nada. Porque o que a gente está falando aqui é de crianças baixas que recebem o Bolsa Família. Baixas. Elas estão baixas porque sofrem de má alimentação crônica. Não é uma fomezinha que eu fiquei sem comer à tarde, estou morrendo de fome. Estamos falando de pessoas que passam cronicamente privação alimentar. Continuando aqui, a respeito das características sanitárias. Crianças que consumiam água sem tratamento apresentavam 3 vezes mais chances de desenvolver baixa estatura. Qual que é o motivo disso? Água sem tratamento é uma fonte de doenças parasitárias. E a criança pode, além de estar mal nutrida, ficar com parasitas dentro do intestino dela, consumindo os nutrientes que ela mal tem, sabe? E aí você pode... A mortalidade aumenta, a gente tem doenças também que a criança pode ter diarreia, e diarreia é extremamente perigoso, tá? Extremamente perigosa nesse contexto. E a gente teve, sim, eles analisaram que o consumo de água sem tratamento, tanto para o grupo que recebia o Bolsa Família, quanto para aqueles que não recebiam Bolsa Família. A gente não tá falando aqui, gente, de gente rica que recebe isso. É um absurdo as pessoas brigarem por causa de R$100, que fazem a diferença, e não brigarem para arrancar um auxílio paletó, por exemplo. Tem algo bastante errado com a nossa nação. Alguém tem que lutar por essas pessoas, entende? Alguém tem que lutar, alguém tem que falar, para! O que você está falando? Você vem falar que o que tira o homem da miséria não são as bolsas? Lógico que isso ajuda. Não é o único fator. Se não tira o homem da miséria as bolsas, o que você está fazendo para tirar o homem da miséria? É o conhecimento. Conhecimento se você fez o corte para as federais. Não é corte, é contingenciamento. É corte porque as federais estão ameaçadas de não abrir aula, de não ter aula no próximo semestre. 30% da verba que era destinada a pagar água, pagar a luz, pagar o faxineiro, o serviço terceirizado. Então a gente não tem nem mais Bolsa Família, que foi cortado, mais de 1 milhão de beneficiados foram cortados. Ou seja, é por isso que a gente saiu do mapa da fome, o Brasil, mas há risco de voltar para o mapa da fome, isso é muito sério. Porque a gente teve o corte disso, a gente tem o corte desse tal de conhecimento, já que a gente tem um corte na educação, não só das federais, do ensino fundamental, né? Foi cortado, inclusive mais do que o corte para as federais. O que está sendo feito para acabar com a miséria no nosso país? Porque criança pobre, criança que não tem condição de ter... Aliás, nem a questão do governo de dar água tratada. Água tratada, gente, água tratada, esgoto, é necessário para a saúde. Saúde não é o remedinho que você toma na sua casa. Saúde, a gente está pensando em saúde coletiva. A saúde de um país, a saúde de uma nação, quer dizer que eu preciso o quê? Que essa nação tenha água tratada. Ou ninguém mais lembra das aulas de ensino médio de doença parasitária. Ninguém mais lembra de teníase, ninguém mais lembra de lombriga, ninguém lembra mais dessas porcariadas, né? Que mata o nosso povo, que mata nossas crianças. Que adulto não morre tanto disso, não. Quem morre são as crianças, porque já estão desnutridas. Aí pega uma diarreia e pronto. E pronto, né? A pobreza, a falta de condição sanitária, a falta de água tratada, a pobreza, políticas públicas, saúde, andam assim, ó, de mão dadas. Explicando mais uma vez pra gente que não entende isso. Então, resumindo, a gente tem mais um artigo que coloca assim: programas de transferência direta de renda podem ser extremamente úteis para melhorar
sobre diversos aspectos à saúde infantil, sobretudo reduzindo a prevalência de desnutrição. É claro que sempre acompanhados de ações intersetoriais, como investimento em educação, saneamento, acesso a serviços de saúde, educação para mães, serviços de saúde, colocação de DIU, por exemplo, para as mulheres, como tem aqui no estado. A gente tem mutirão, os acadêmicos ajudam, né? Milhares de mulheres a gente coloca DIU, por exemplo. Então, uma série de coisas que podem acontecer para ajudar e reduzir a miséria, entende? Diante das sérias consequências da desnutrição infantil, torna-se imprescindível que a vigilância desses agravos seja incluída entre as prioridades da agenda de saúde desse grupo etário, principalmente em comunidades rurais e de baixa renda. Deveria ser prioridade desse governo, deveria ser prioridade dessa nação, deveria ser a prioridade de um país que é rico. Um país que é rico, que tem abundância de tudo, como o Brasil, deveria ser a prioridade que nenhuma criança passasse fome, que ninguém morresse de fome, com uma taxa que a gente tem de 15 pessoas morrendo de fome todos os dias. Isso em 2017, né? Provavelmente esses dados podem piorar porque a crise está piorando. Finalizando aqui, para não me estender muito, mais um artigo que eu vou trazer para vocês, mais um documento aqui, ó, causas do declínio acelerado da desnutrição infantil no Nordeste do Brasil, de 86 a 96 e depois 2006. Então eles analisaram essas etapas de tempo, esses períodos. Lendo aqui o resumo dos resultados, vejam só que a prevalência da desnutrição foi reduzida em 1/3, de 86 a 96. Ou seja, de 33% para 22%. Números altos, altíssimos. E em quase 3/4, de 96 a 2006, de 22% para 5,9%. Gente, olha isso! De 22 para 5,9%. Alguma coisa mudou, alguma coisa para dar esse salto. Melhorias na escolaridade materna, na disponibilidade de serviços de saneamento foram particularmente importantes para o declínio da desnutrição no primeiro período, que foi de 86 a 96, enquanto no segundo período, 96 a 2006, foram decisivos o aumento do poder aquisitivo das famílias mais pobres e, novamente, a melhoria da escolaridade materna. O poder aquisitivo está relacionado ao problema da desnutrição. Você quer um país em que as famílias tenham possibilidade de comer, elas precisam ter mais dinheiro. A gente sabe que existe uma mentalidade de pessoas que acham que o Bolsa Família foi feito para comprar voto, que não vê importância nenhuma nessa bolsa, mas eu preciso mostrar para vocês que isso foi fundamental e isso matou a fome. Isso matou a fome de pessoas, isso matou a fome, tá, de crianças. Então, não tem muito o que discutir aqui. É dados. É lógico que a gente precisa ter uma mudança no nosso país. A gente precisa evitar que a miséria exista. A gente precisa ter emprego para os pais. A gente precisa ter uma maior educação. A gente precisa ter saneamento. A gente precisa ter serviços de saúde nesses locais que orientem essa população. Então, é um conjunto de coisas que não estão sendo tomadas, sabe? Ah, a bolsa não vai tirar da miséria, então faça alguma coisa para tirar da miséria. Mas faça, entendeu? Não basta você acabar com o Bolsa Família e não colocar nada no lugar. Porque se você não fizer algo no lugar disso, as pessoas vão voltar a ter fome. E isso a gente não pode permitir que em 2019 aconteça. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não deixem de ativar o sininho, não deixem de curtir, compartilhar, tá? Se inscrever, quem não for inscrito. E vamos junto, né, continuar aí na resistência e na divulgação científica. Tchau, tchau.